lição da escola sabatina, ele é um estudo guiado e direcionado da Bíblia. E por 3 meses nós vamos estudar um mesmo tema. Então nós vamos aprender o que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar sobre esse tema. E olha que interessante, esse trimestre que está se iniciando hoje, o tema da lição, ele se chama Fundamentos do Discipulado. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para você. Então a gente vai tentar interagir aqui, eu quero que você tente responder as perguntas. Você já parou para pensar o que significa ser discípulo ou discipulado? Interessante, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar no verdadeiro significado, porque quando nós ouvimos a palavra discípulos, nós lembramos dos discípulos de Jesus. Então tem algumas coisas que vêm na nossa mente, mas às vezes nós nunca paramos para pensar o que realmente é o significado dessa palavra. Bom, eu vou começar a trazer o que o dicionário fala. Então, o dicionário da língua portuguesa, entre as diversas traduções e significados dessa palavra de discípulo, a que mais tem a ver com o nosso estudo, né? O que a gente consegue utilizar é um conjunto de alunos de um mestre. Olha que interessante, o dicionário da língua portuguesa ele fala que é o conjunto de alunos de um mestre. Então eu posso entender quando a Bíblia nos fala sobre discipulado, sobre ser discípulo, e nós vamos aprender durante 3 meses o verdadeiro significado bíblico dessa palavra, mas o próprio dicionário ele já me dá uma grande pista. Então ele fala que realmente é você seguir um mestre. Opa, então começou a ficar interessante. Dentro do meio cristão, essa palavra às vezes tem um significado um pouco diferente. Ele tem um significado talvez quando uma pessoa está aprendendo novos hábitos religiosos. Então às vezes é muito comum você falar, olha, tal pessoa está sendo discipulada. No meio cristão essa palavra ela tem uma conotação. Mas a Bíblia realmente, ela coloca palavras de discípulo como alguém que segue Jesus. E o seguir Jesus, ele é algo muito interessante, porque ele inclui treinamento, ele vai muito além do que o simples tradução, a simples significado da palavra, porque ele inclui um treinamento, um preparo, mas muito mais do que isso, o discipulado, ele vai de você internalizar. Então, jovem, imagina só como que você pode ser um discípulo sem você conseguir internalizar os ensinos de Jesus, os ensinos bíblicos. O discipulado, nós vamos aprender durante esse trimestre que ele tem a ver com relacionamento com Deus. E o mais importante é que o discipulado, uma coisa que ele não é, uma coisa que ele é diferente, que é ser membro de igreja. Então, o fato de você ser um membro da igreja não quer dizer que você é um discípulo. Então, nós vamos aprender o que é ser discípulo. Então, olha como está interessante. Então, essa lição desse trimestre, por um trimestre todo, nós vamos escolher esse tema. Então, eu queria te convidar para entrar conosco nessa grande aventura, nessas descobertas. E eu tenho certeza que você vai, junto conosco, assim como nós estudando essa lição, estamos aprendendo coisas novas, eu tenho certeza que você, junto conosco, também vai aprender coisas muito interessantes da Bíblia. Bom, a lição da escola sabatina, ela tem um tema normalmente da semana. E a primeira semana que nós estamos começando hoje, o tema da lição número 1 é os instrumentos do discipulado. O que é um instrumento? Um instrumento é uma ferramenta. Então, peraí, para você seguir o discipulado, você precisa de instrumento, precisa de ferramenta. Então, a lição número 1 ela vai nos mostrar, baseado no estudo da Bíblia, quais são essas ferramentas, como que eu posso ser discípulo. E o primeiro subtítulo da lição da semana, o título é o desafio. Olha, jovem, com certeza, mais do que nunca, você tem enfrentado muitos desafios. Por várias gerações, os desafios são distintos. Talvez, num determinado momento, a doutrina ela era muito mais destacada. No outro momento, talvez a espiritualidade prática ela tinha um destaque maior. A fé ela tem sido expressada de maneiras distintas e talvez o entendimento errôneo da Bíblia. E por muito tempo a fé ela foi expressada por meio de sofrimento.
no tempo que nós vivemos, às vezes a pessoa consegue expressar a sua fé por meio de conforto do mundo que nos cerca. Mas o interessante é que, por todos os tempos, por todas as épocas, pessoas, assim como você, assim como eu, eles têm se levantado para justamente viver o discipulado de Cristo. Se levantado para ser as mãos de Cristo, ajudando as pessoas necessitadas, para ser os pés de Cristo, indo a locais longínquos para poder ampliar o entendimento e ampliar o Evangelho de Cristo. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para trazer um dado importante para você, que talvez você não saiba. Quando a gente fala que muitas pessoas têm se dedicado como discípulos para poder ir em locais longes, distantes e dedicar a sua vida, um dado importante que eu queria trazer para vocês, e pode ser que você não conheça, no site da Igreja Adventista norte-americana, o adventist.org, traz um dado que nós adventistas, nós somos 18 milhões de adventistas no mundo. Isso provavelmente você já deve ter ouvido. Você sabe quantos países a Igreja Adventista está presente? Nós estamos presentes em 208 países, somos 140 mil igrejas e 924 idiomas. Isso mesmo, você ouviu. 924 diferentes línguas. Como que a igreja cresceu tanto? Justamente por pessoas que entenderam o que é o discipulado. Mas vamos voltar à lição. E a lição ela vem falando nesse desafio, nessa primeira introdução, que todo o cristão, ou seja, todo o seguidor de Cristo, ele deve ser um discípulo. Desde Jesus, por mais de 2000 anos, isso vem sido os ensinamentos que a Bíblia tem deixado para a gente. E aí eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Será que você já parou para pensar e entender qual o significado do discipulado na sua vida? Porque olha que interessante. A gente viu qual que é o significado de discípulo, discipulado dentro do dicionário. Agora nós estamos vendo um pouquinho dentro já de um cenário, de um contexto bíblico. E daqui a pouco nós vamos abrir a palavra de Deus para poder entender melhor. Mas fica essa pergunta para você pensar e refletir. Você já pensou qual o significado do discipulado na sua vida? Talvez você ainda não tenha parado para pensar, né? Mas eu te convido para a gente avançar no estudo da lição, que certamente a lição vai te ajudar e ajudar cada um de nós a realmente descobrir qual que é esse verdadeiro significado. Bom, vamos abrir a palavra de Deus. Eu queria convidar você para abrir no livro de Mateus. Nós vamos ler o Mateus 18. Nós vamos ler do 18 a 20. Então, Mateus 28, nós vamos ler do verso 18 a 20. Então, o verso 18 fala assim, na minha tradução fala, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aí o verso 20 fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha o finalzinho do verso 20, que promessa bonita. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, esse verso, ele é conhecido na Bíblia, e algumas Bíblias têm alguns subtítulos, eu não sei se a sua tem, mas ele é conhecido como a Grande Comissão. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer, e de repente também você nunca parou para pensar nisso. Você sabe qual que é o significado de comissão? Bom, talvez você não tenha parado para pensar. A Grande Comissão, então, comissão, e aí eu vou trazer o significado do dicionário. O dicionário fala que comissão é aquilo que alguém foi encarregado, ou algum encargo, ou alguma incumbência. Opa, então peraí. Se esse texto é conhecido como a Grande Comissão, então eu posso entender que esse texto está falando, olha, é a grande incumbência que Jesus deu para alguém. Ou seja, a grande incumbência que Jesus deu para cada um de nós. Mas eu queria convidar você agora para a gente analisar um pouco partes desse verso. Esse verso, ele é muito conhecido. E certamente você já deve ter na sua igreja, em algum texto, em algum livro, se deparado com pessoas, alguns pastores,
pregando a respeito desse verso. Porque esse verso ele tem 4 verbos. E os verbos que nós estamos falando, ele fala de ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Então, ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. No primeiro momento, quando nós lemos esse verso na língua portuguesa, ele parece 4 ordens. E aí eu tenho mais uma pergunta para você. Então, mais uma vez, eu te peço para você refletir e responder essa pergunta para mim. Esses verbos, eles não parecem distintos? Então, qual que é a relação do ir, batizar, fazer discípulos e ensinar? Para você parece que são coisas isoladas? Bom, então agora nós vamos para um conhecimento que talvez você ainda não tenha se deparado. E no original grego, esses verbos, eles foram escritos de uma maneira que ele tem um verbo principal e 3 verbos auxiliares. Então isso mesmo. Aí você pode estar me perguntando, peraí Fábio, o que são verbos auxiliares, né? Então são aqueles que auxiliam na conjugação de um verbo, ou seja, um verbo principal. Eu não sou a melhor pessoa para ensinar de português, até porque a minha formação é em exatas, mas quando a gente para ver essa definição da nossa língua e quando a gente começa a estudar como que ele foi escrito no original, então eu entendo que eu tenho um verbo principal e 3 auxiliares. Bom, e aí você deve estar se perguntando, né? Então, dos 4, qual que é o central, Fábio? Qual que é o principal desse daí? Bom, e aí eu vou convidar você para a gente voltar na Bíblia de novo. Então vamos lá. Agora analisando em partes, né? Então de novo no Mateus 28, o versículo 19 ele começa por ide. Ide, portanto, e fazer discípulos. Então no primeiro momento, parece que o ide é o mais importante. Porém, no grego, o ide, quando ele foi escrito, ele é um particípio e não um imperativo. Opa, então peraí, muda um pouco. Eu estou lendo como se fosse uma ordem, um imperativo, mas na verdade ele é um particípio. Então, a tradução no original é como se ele fosse escrita da seguinte forma, e agora eu vou parafrasear o que o original grego quis dizer, que ele fala, enquanto vocês estiverem indo. Então, ou seja, enquanto vocês estiverem indo. O mesmo se aplica para outros 3 verbos. Lembra que eu falei que nós temos 3 verbos que são auxiliares e um verbo principal? Bom, então a gente já viu que o ir, ele tem uma conotação de particípio. O mesmo se acontece para o batizar e ensinar. Então, é como se o texto no original estivesse falando, enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem batizando, enquanto vocês estiverem ensinando. Então, ou seja, o verbo principal desse texto, ele é o discipular. Então, parafraseando tudo isso que eu já te contei até agora, é como se eu estivesse escrevendo ou lendo no grego da seguinte forma. Portanto, indo, ou seja, no gerúndio, né? Então, indo, ou quando vocês estiverem indo, discipulem. Então, o imperativo é discipulem. Discipulem todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os que lhes ordenei. Olha que interessante. Então, ou seja, isso não significa que os outros verbos, eles não têm a sua importância, porque ele é o modo prático de eu colocar em prática o discipulado. Então, ou seja, ele tem claro, sua importância, e a lição ele vai nos mostrar isso, mas o verbo principal desse texto, desses 4 verbos, é o verbo discipular. Mas aí agora eu tenho uma outra pergunta para você. Então você acabou de, talvez, aprender uma teoria nova, talvez não, talvez isso que eu estou te contando você já conhecia. Mas a pergunta é o seguinte, e na prática? Na vida real, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você? Então o que isso significa na prática? Bom, vamos lá. Na prática, um cristão, assim como nós devemos se mover, nós devemos ir, nós devemos talvez deixar de
ter uma posição de consumidor, de estar sentado numa posição, aliás, de consumo daquilo que está sendo oferecido, mas se colocar realmente numa posição de protagonista. Não é fácil isso, porque ele exige energia, crescimento, progresso, talvez o ir. Então, o ir é uma das grandes ferramentas que a gente pode colocar em prática. O batizar também, ele marca o início de uma caminhada. Então ele é muito mais do que uma cerimônia, ele marca o início do discipulado com Jesus. Então o ensinar, nós também vamos discorrer ainda nessa semana, na lição dessa semana, ele marca os ensinos de Cristo vivenciados e transmitidos de uma forma prática. Então, com isso a gente pode resumir essa primeira parte da lição, que o discipular, então a ordem dada na grande comissão, onde 4 verbos são apresentados e dentre os 4, 3 auxiliares e um principal, sendo que esse principal é o façam discípulo, ou discipulem, né, o discipular. Ele se explica com as ações de ir, ensinar e batizar. Então olha que interessante. Mas vamos avançar um pouquinho na lição, e a lição de terça-feira, ela tem alguns pontos bem interessantes para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento. Certamente você, jovem, já passou um bom período da sua vida em seus estudos. Alguns de vocês ainda estão estudando, estão cursando as suas universidades, terminando seus cursos superiores. Alguns ainda talvez no estágio anterior, alguns no estágio posterior, fazendo alguma formação complementar, um MBA ou pós-graduação. Mas por que eu estou comentando tudo isso, né? Basicamente, quando nós adquirimos nosso conhecimento, a forma tradicional é através de apostilas, de livros, videoaulas, papers científicos que hoje você tem acesso, e com o advento da internet isso é muito mais disseminado. Só que Jesus, ele escolheu um método diferente de transmitir o seu conhecimento. Jesus poderia ter montado um grande centro de treinamento, escrito diversos sermões, livros e etc. Mas Jesus, ele preferiu usar um método diferente para transmitir o seu conhecimento. Jesus, ele preferiu o método de utilizar as pessoas, de discipular, utilizar discípulos como ferramentas fundamentais para a propagação do seu evangelho. Então, olha que interessante, Jesus ele deu exemplos de discipulado, já começando a ensinar, ou seja, discipular, né, pessoas ao seu redor. Então ele deixou o céu e ele veio aqui na terra para poder mostrar, dar esse exemplo de discipulado. E aí nós, que somos pessoas definidas como cristãos, e o que quer dizer a palavra cristão? Seguidores de Cristo. Então nós também devemos estar envolvidos nessa missão, nesse exemplo, e nesse movimento. É interessante que eu comentei que nós iríamos ver o tema de terça-feira, e eu gostei do título do tema, que o título é justamente o igual gera igual. Então, peraí, o que é o igual gera igual? Então, é muito mais fácil você, jovem, discipular alguém do seu círculo de convivência do que uma pessoa, às vezes com muito mais conhecimento teológico, com muito mais preparo, mas talvez não conseguiria atingir essa pessoa que está ao seu redor. E nas próximas lições a gente vai entender um pouquinho mais, a gente vai entender e aprofundar muito mais nos fundamentos, lembrando que o título da lição é Fundamentos do Discipulado. Então nas próximas lições, esse guia são para 3 meses, são 13 lições, nós vamos entender um pouquinho mais. Mas eu queria deixar, e é o que a lição traz essa semana, 2 tópicos principais. Então vamos já dar um spoiler aqui, adiantar um pouco de tudo aquilo que nós vamos aprender. Que o primeiro ponto para o sucesso do discipulado, para que você consiga realmente ser o cristão e utilizar os métodos de Cristo, fica comigo aqui agora. Primeira coisa que você precisa entender é que
discipulado, ele se baseia em relações humanas. Então, gravou? Então, discipulado, ele se baseia em relações humanas. O método de Cristo era a interação com as pessoas. Cristo ele não ficava sentado numa sala e escrevendo textos, mas muito pelo contrário. Cristo ele ia para as ruas, ele andava onde as pessoas estavam precisando, ele ia ao encontro das pessoas, ele ia buscar as pessoas para que as pessoas pudessem ser alcançadas por ele. Então, primeira coisa, de novo, para você não esquecer, o discipulado ele é baseado em relações humanas, beleza? Então, vamos lá, vamos para o segundo item. O discipulado, ele não acontece por acaso. Ah, Fábio, mas o que isso significa? Significa, meu amigo, e fica comigo aqui, significa o seguinte, que o discipulado, ele precisa de esforço, de tempo, dedicação, ou seja, para que você consiga ser o instrumento de Cristo para levar o Evangelho a outra pessoa, isso não vai acontecer por acaso, não vai cair do céu do jeito que a gente costuma falar no nosso dia a dia. Mas ele requer realmente que você se esforce, que você se movimente. Lembra dos verbos? Todos os verbos expressam ações. Então ele necessita que você tome a decisão de agir. Eu queria ler um texto com você, que a lição coloca. Ele está na página 11 da lição. E ele é um texto que ele é do livro Evangelismo, e ele está na página 32 desse livro, da escritora Ellen White, e ele fala o seguinte, eu não vou ler todo o texto que está na lição, eu vou ler só uma parte que eu gravei para você, mas você pode depois aprofundar melhor. Ele fala o seguinte, muitas vezes o trabalho é deixado incompleto, e em muitos desses casos não produz resultado. Então tá vendo? O discipulado ele tá comparando com um trabalho. E aí o finalzinho desse texto, desse parágrafo, fala assim, a obra de Deus não deve ser mal feita ou realizada relaxadamente. Então fala o seguinte, olha, a obra de Deus ela requer empenho, requer esforço, requer dedicação, e ela não deve ser feita de qualquer maneira. Mas vamos adiantar, e eu queria trazer um outro conceito que talvez você conheça, jovem é ligado, antenado, jovem tudo está sempre conectado, mas eu queria trazer 3 palavras, sendo que nós vamos usar só uma delas. Talvez você já tenha visto, aqueles que já utilizam a plataforma do LinkedIn, aqueles que já estão no mercado de trabalho, três palavras muito comuns hoje em dia, que é o mentoring, o coaching e o counseling, que são 3 palavras muito similares, porém, elas às vezes são confundidas entre si, mas cada uma delas tem a sua posição. Então são métodos de uma pessoa ajudar uma outra pessoa a fazer um progresso. Normalmente na sua vida profissional é onde é mais aplicado. Mas eu queria utilizar uma dessas palavras, e de novo, cada uma delas tem o seu significado, as suas ferramentas. Mas vamos pelo mentoring. O mentoring, ele tem e aí eu vou tentar ser um pouco mais simplista, né, porque a teoria é bem maior do que isso, mas o mentor é uma pessoa que tem uma certa expertise, uma experiência, e ela ajuda uma outra pessoa a progredir, e aí de novo, normalmente profissionalmente, e essa pessoa que está sendo ajudada, ela faz isso por observação, ela faz isso por estar junto e por instrução daquela pessoa que está ajudando, ou o mentor. Por que eu trouxe esse conceito, e isso não está na lição, mas porque eu achei apropriado, porque a lição ela traz uma posição de Jesus como mentor. E na lição de quinta-feira, justamente o título é Aprendendo pelo Exemplo. Eu queria levar vocês... Então, eu queria convidar você novamente para nós irmos para a Bíblia. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. O capítulo é o capítulo 14 e nós vamos ler o verso 12. Então, João 14, 12. Na minha versão, ela fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Portanto, eu vou para junto do Pai. Então, olha que interessante. Então, Jesus, ele se colocando como um mentor, como alguém que fala, olha, eu tenho mostrado, ensinado isso para vocês,
E se você é cristão, ou seja, você é um seguidor de Cristo, se você crê em Cristo, você faz as minhas obras. Opa, peraí, Fábio, qual que eram as obras que Jesus fazia? Então Jesus ele ia, ele ensinava, ele batizava, ele discipulava. Então, ou seja, o discipular é o que Jesus nos deixou como exemplo, como nosso mentor. Mas vamos ler mais um texto, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, João 13 agora. Então nós lemos capítulo 14, 13, 15. Então João 13, 15 fala assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Então, mais uma vez, Jesus ele falou, olha, eu te dei o exemplo. Eu queria avançar um pouquinho para que a gente pudesse ampliar um pouco o entendimento de discipulado, o entendimento do que significa você ter alguém para te ajudar, alguém para te auxiliar, alguém para poder te guiar. E o mais importante que isso, que você ter alguém para te ajudar, é o como que você pode ajudar outra pessoa, como que você pode guiar outra pessoa, como que você pode discipular outra pessoa. Paulo, aqui no 1 Coríntios 11, primeiro ele fala assim, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Esse verso ele é repetido também em 1 Coríntios 4,16, eu não vou ler, mas se a gente prestar atenção no contexto de que Paulo está falando isso, ele fala, olha, ele dá uma lista de ações que ele faz para a propagação do Evangelho, uma lista de ações que ele faz como seguidor de Cristo, e ele fala, olha, vamos junto, faça assim como eu faço. Então, isso é você ter alguém para poder te ajudar, mas o mais importante, você também ajudar alguém. E aí, jovem, eu te pergunto, você tem convidado algumas pessoas para que eles possam, assim como você nessa caminhada, caminhem junto? Eu queria te convidar para ler mais um texto de um livro chamado Ciência do Bom Viver. Ele está na página da lição, ele está na página 12 da sua lição, para aqueles que estão com a lição modo papel, para quem está com a lição digital, eu não sei te dizer como que é o formato das páginas, mas esse texto, que ele é uma reprodução do livro Ciência do Bom Viver, ele fala o seguinte, que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros, unindo-se a eles, aprenderão a partir do seu exemplo. Um exemplo vale mais do que muitos preceitos. Olha que interessante. Aqui, esse livro ele coloca para a gente, alinhado nos versos que nós lemos, de exemplos, que um exemplo ele fala muito mais do que muitas pessoas. Mas jovem, eu queria te chamar a atenção para o seguinte, isso tem os dois lados da moeda, tem o lado bom e o lado perigoso. Por quê? De quem será que você tem pegado exemplo? Será se realmente você tem tido exemplo de pessoas que estão dedicadas no trabalho de evangelizar? Será que você tem tido exemplo de pessoas que realmente dedicam seu tempo, sua vida, seus recursos para a propagação do Evangelho? Então isso é interessante para que a gente possa pensar. Por quê? Porque tem o risco, assim como os fariseus, né? Então, os fariseus, os seus seguidores ali, aquelas pessoas que eles discipulavam, eles conseguiam ser 2 vezes mais hipócritas que os fariseus. Então a gente tem que ter justamente esse discernimento de colar naquelas pessoas que realmente estão alinhadas com o que esse livro fala. Então a gente não vai colar com qualquer um, a gente não vai estar junto com qualquer pessoa. Mas vamos ler mais um texto na Bíblia? Timóteo também era um jovem assim como você. Então nós vamos ler o livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. O capítulo é o capítulo 2. 2 Timóteo 2 e o verso 2. Fala assim: em que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Opa, peraí. Prestou atenção um pouco nessa sequência? Então, Timóteo, o que ele faz? Eu vou ler de novo, talvez você não tenha prestado atenção, eu depois te convido para você ler com calma na sua Bíblia. O que Timóteo fala aqui? Ele fala o seguinte, da parte dele, né, da minha parte, então ele coloca, ouvistes através de muitas testemunhas,
Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo, ele foi discipulado, ele recebeu o conhecimento através de Paulo. Então ele era um jovem que ele recebeu e aceitou a mensagem do Evangelho através de Paulo. Paulo foi usado como instrumento. E aqui ele já se coloca transmitindo a outras pessoas, já se coloca trabalhando para outras pessoas. Eu queria ler mais um texto, e aqui a gente está quase finalizando o nosso vídeo de hoje, que ele está no livro Serviço Cristão. Ele está no livro Serviço Cristão, e ele fala assim: uma pessoa ganha para a verdade, será um instrumento para conquistar outras, e haverá um resultado sempre crescente na bênção da salvação. Olha que interessante. Então, uma pessoa que ela é ganha para a verdade, então que ela foi ganha para a verdade, ela é instrumento para conquistar outras. Então, jovem, para a gente refletir, antes da gente ir para a parte final da nossa lição, será que você, aonde você tem andado, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, no seu círculo de amizade, na sua família, você tem sido realmente usado para conquistar outras pessoas? Será se você realmente tem sido usado como instrumento? A palavra de Deus, ela fala que nós somos como cartas lidas por outras pessoas. Então, ou seja, o maior sermão que você pode pregar é com a sua própria vida. Eu queria finalizar com uma reflexão que está na última parte da lição, que tem como o título Trabalho Missionário. Então esse é o título da lição de sexta-feira. A lição ela traz para a nossa reflexão que realmente muitas pessoas que estão aí fora, elas possam ser que elas tenham o coração pouco endurecidos. A lição ela coloca, baseado em tudo aquilo que a gente tem visto, que muitas pessoas às vezes têm o coração duro para receber a mensagem, mas não tem nada, nenhum coração tão duro, que às vezes é duro como estrada de terra batida, que ela não possa ser abrandada, não possa ser amolecido, né, por assim dizer, por atos de amor, ou seja, demonstrando o ministério pessoal, demonstrando o cuidado, o interesse, o tempo, a dedicação por aquelas pessoas. Quando você se coloca como Cristo fazia, quando você se coloca da maneira que Cristo agia, indo atrás das pessoas, mostrando amor, procurando sanar as suas dificuldades, aquelas pessoas, de uma forma muito rápida, elas se apaixonavam pela palavra de Deus. Então, querido jovem, esse é o estudo que a lição da semana vem trazendo para a gente, para que a gente possa se colocar como discípulos, para que a gente possa ser usados para a propagação do Evangelho. E eu queria finalizar com um grande exemplo. Isso, nós não vamos ler todo o texto na Bíblia, mas eu queria finalizar com um exemplo que está no Evangelho de João, logo no comecinho do capítulo, nos últimos versos do capítulo 1, no comecinho do Evangelho de João, onde essa dinâmica é colocada em prática e é mostrada de uma maneira muito clara, justamente na chamada dos primeiros discípulos. João Batista, ele levou 2 de seus discípulos a Jesus. E um deles, André, irmão de Simão Pedro, já chamou seu irmão. Filipe, ele foi atrás de Natanael. E essa corrente ela foi crescendo. Então, ou seja, a Bíblia ela coloca, ali no Evangelho de João, no capítulo 1, que o próprio discipulado, aqueles primeiros discípulos de Jesus, a formação da primeira igreja, assim por dizer, ela foi feita de maneira onde pessoas, elas iam interessadas em buscar a outras. Falar, olha, eu achei o Mestre, olha, eu achei o Messias. E aí, para a gente finalizar a nossa lição de hoje, eu queria te fazer esse convite, para que você realmente possa se colocar a serviço do Evangelho, para que você pudesse realmente ter um momento de ação, que você pudesse lembrar do verbo principal, que é o fazer discípulos, que você pudesse ir. Então, enquanto você está indo, seja na sua universidade, seja navegando na internet, seja no seu trabalho,
você pode fazer discípulos, batizando, o ensinando. E o ensinando, às vezes, você pode fazer com o seu estilo de vida. Às vezes você não precisa dar uma aula para uma pessoa. Às vezes o seu estilo de vida vai dizer mais do Jesus que você conhece, do Jesus que você segue, do que se você precisasse abrir a boca para falar algo. Então eu gostaria de realmente convidar para você aprofundar no estudo da semana, aprofundar no seu estudo da Bíblia, e nós nos encontramos na semana que vem. Então semana que vem nós continuaremos com um novo vídeo, com o estudo da lição da Escola Sabatina. Então que Deus possa te abençoar. Bom, e eu queria te deixar um outro recado agora, final. Certamente os aprendizados que nós estamos tendo hoje têm sido interessantes para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual. Então, que você possa nos ajudar a que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas. Então nos ajude, curta o nosso canal, compartilhe no Insta, compartilhe no seu Face, nas suas redes sociais, comentem, mande para os jovens da sua igreja. Olha que bacana, a gente tem um estudo direcionado da lição, alguém para poder nos ajudar. Isso vai nos ajudar para que esse trabalho que está sendo feito por um grupo de jovens, ela possa atingir outros jovens. Então, ou seja, tem um grupo de pessoas, eu não estou sozinho, tem um grupo de pessoas dedicadas a poder trabalhar produzindo esse conteúdo. Então nos ajude com isso, dá aquela curtida, compartilhe, e isso vai ajudar a gente a poder alcançar muito mais gente. Então, valeu, um abraço, até semana que vem.